Número 5. No capítulo de hoje, ele nos ensina sobre a seriedade da santidade e o impacto que as nossas atitudes têm na comunidade, têm na vida das outras pessoas, né? Ele fala sobre a pureza do acampamento, que todas as pessoas que estavam com alguma doença, tinham tocado no morto ou algo assim, deveriam estar afastadas do acampamento para não correr o risco de contaminar as outras pessoas. Também fala sobre quando você deve a alguém, quando você prejudica alguém, você deve ir lá pedir perdão, né? Restituir aquela pessoa, oferecer sacrifício para os seus pecados ser perdoados. Fala sobre o adultério da mulher, se isso aconteceu, que eles devem agir, qual forma devem agir. Mas o que mostra realmente o capítulo de hoje é sobre a seriedade da santidade e o que as nossas atitudes têm causado nas outras pessoas. Por quê? Primeiramente, a gente precisa ser santo. A partir do momento que nós formos santos, 100% na presença do Senhor, automaticamente as nossas atitudes também serão santas. Mas muitas vezes, pela nossa falta de constância, pela nossa falta de busca, né? A nossa vida, ela não é constante. Então vive naquela oscilação, horas está na presença do Senhor, horas não. E a gente precisa entender, gente, que as nossas atitudes não vão só afetar a nós, mas pode prejudicar as outras pessoas. A gente precisa entender que o meio cristão, a vida cristã, não é baseada naquilo que a gente vive, em si naquilo que a gente faz ao próximo. Tanto é que um dos maiores mandamentos é ama o seu próximo. Então, nós precisamos realmente começar a parar e analisar e pensar. As minhas atitudes têm refletido o que nas pessoas? Tem refletido o amor de Deus, a paciência, né? A presença de Deus, ou tem refletido o meu eu, o meu egoísmo, né? A minha própria vontade? Então, a gente precisa realmente estar em constância. Por quê? A partir do momento, como eu falei, a partir do momento que a gente entende a seriedade de estar santo na presença do Senhor, a partir do momento que a gente entender que a gente precisa da presença do Senhor, quando a gente entender isso e quando a presença dele for vista, viva e contínua nas nossas vidas, nada disso, gente, vai influenciar, porque a gente vai estar 100% ligado no Senhor. E todas as nossas atitudes vai refletir somente a presença dele e a graça dele sobre as nossas vidas. Então a gente precisa realmente parar de pensar um pouco em nós e começar a pensar no nosso próximo, começar a pensar o que as nossas atitudes têm refletido na vida das outras pessoas, porque muitas vezes uma atitude grossa, uma atitude mentirosa, uma atitude de maldade, muitas vezes essas consequências não vêm só para você, mas aflige, mas atinge as outras pessoas também, né? Então a gente precisa entender que a nossa vida, a gente não vive só para nós, a gente vive para Deus. E a partir do momento que a gente vive para Deus, a gente vive automaticamente para o nosso próximo. Então que a gente possa pensar mais no próximo, a gente possa pensar nas outras pessoas para ajudar, pra gente estar ali próximo, e que as nossas atitudes não venham causar maldição, não venham causar ódio nas outras pessoas, não venham causar repúdia pelo nosso Deus ou repúdia pelo Evangelho, mas que nós possamos viver e fluir constantemente o Espírito Santo. Só através disso, através da gente entender a responsabilidade que a presença de Deus exige, nós vamos conseguir permanecer nela, nós vamos conseguir refletir amor, graça. Mas se as pessoas me odiarem? Mas aí a própria palavra diz que os cristãos seriam perseguidos e odiados pelo mundo, mas odiados pelo fato de você pregar a verdade, não pelo fato de você ter sido maldoso com a pessoa, pelo fato de você não ter cumprido a sua promessa, mas sim pelo fato de você viver o verdadeiro evangelho e pregar a verdade. Existe uma grande diferença aí. Então que nós possamos viver esse evangelho verdadeiro, viver esse amor verdadeiro, começando na nossa casa, no nosso trabalho, porque também é assim, né? A pessoa quer começar lá no Cafundó do Judas. Não, vamos começar com as pessoas que estão ao nosso redor, começar com aquelas pessoas que estão próximas a nós todos os dias, para que realmente as nossas atitudes venham refletir o amor, a graça de Deus, e que nós possamos entender a responsabilidade, a seriedade que é estar na presença do Senhor, que é servir a esse Deus que nós oramos, que nós pedimos, que nós amamos, que nós servimos. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!